Bem-vindos ao Jump Case. Eu sou o Felipe, hoje eu estou aqui com a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre um case que a Jump desenvolveu junto com o cliente, né? E a ideia aqui, o tema de hoje vai ser sobre churn. Então, o que é o churn, né? Só explicando rapidamente, churn é a taxa ali de evasão do cliente, né? Quando o cliente deixa de utilizar determinado produto, deixa de usar determinado serviço, né? Então, a Cancela, gente né, seu serviço. cancela um serviço. Então, a gente vai contar um pouquinho sobre um caso de como que a gente ajudou uma empresa a melhorar, diminuir essa taxa, né? Conseguir diminuir essa evasão, fazer com que o cliente não deixe de usar seu produto, né? Ou diminuir essa taxa. E aí, vamos contar um pouquinho? Bom, eu sou a Jéssica, né? E aí, qual foi, né, a dor que o cliente trouxe pra gente? Primeiro, quem era esse cliente, né? Era uma empresa grande na parte de telecomunicações. E aí ela estava tendo uma grande saída de clientes, uma grande taxa de cancelamento, e eles não estavam conseguindo, primeiro, prever quantos cancelamentos eles teriam. E segundo, identificar o porquê que aqueles clientes estavam cancelando. Então, quando eles entravam em contato, o cliente falava, não, quero cancelar, não, mas não conseguia fazer esse mapeamento, né? Então, como que a gente começou a atuar? Primeiro a gente foi definir o que era realmente o churn para aquela empresa, porque esse é muito importante, definição de negócio, né? O que é, por exemplo, até um outro caso, né? Inadimplente. O que é inadimplente? O cliente atrasou um dia, ele já é inadimplente? O cliente atrasou 15 dias, ele já é inadimplente? Ou, nesse caso do churn, o cliente tem várias linhas no CPF dele. Se ele cancelou só uma, é um churn ou não? Ele só diminuiu? Ou então o cliente fez um downgrade, tipo, para ver para aquele cliente qual era a dor dele, né? Porque às vezes o cliente tinha um plano que era R$ 500, ele foi para um plano de 49, para ele já é um prejuízo grande. Então a gente ia flagar aquilo como um churn para ele ou não. Então, a nossa primeira definição foi essa. E aí, depois a gente pegou todas as bases históricas, então, quais informações históricas, né? O cadastro mesmo do cliente, nome, onde ele mora, algumas informações cadastrais. E depois, por exemplo, as informações de quantas vezes o cliente entrou em contato com a empresa, se ele fez alguma reclamação, se ele já atrasou o pagamento, se ele já fez outras trocas de plano, se aquilo é comum ali na rotina do cliente, né? Então, a gente pegou essas informações e a gente fez um modelo para poder prever qual era a chance daquele cliente sair da minha base. E para quê, né, que a gente fez isso? Primeiro, para a gente poder saber em taxas mesmo. Então, ó, a gente está tendo uma evasão de, sei lá, 3% ao mês, 2% ao mês. E depois a gente vê quais são as variáveis que estavam contribuindo. Então, por exemplo, ó, o cliente, geralmente, ele liga duas vezes. Depois que ele liga duas vezes, ele não liga a terceira, ele liga só para cancelar. Então, por que ele está ligando? A gente não está resolvendo ali o problema daquele cliente, ou a gente não está atuando naquele problema, a gente está deixando passar. Então, usando resultados, né, desse modelo, foram feitas várias ações. Primeiro, uma ação para poder, nesses problemas, a empresa atuar, não só deixar passar. Então, o cliente está com problema na internet dele, a gente não foi lá resolver, é meio previsível, vamos dizer assim, que o cliente vai cancelar. E a outra coisa é, um cliente que está com uma chance de churn muito alta e não tem a ver com reclamações, tem a ver com outras variáveis. Então, vamos oferecer uma oferta para esse cliente, ou vamos ligar e falar, surgiu um plano aqui muito melhor que o seu, dobrar a quantidade de internet, todas essas coisas, né? Legal. Então, falando um pouco mais da parte técnica, qual que é o resultado em si do modelo? Você vai ler um histórico, né? Você vai ver várias variáveis que nem você comentou, e você vai ver que algumas afetam mais, outras afetam menos a questão de se o cliente vai sair ou não, se ele vai baixar o plano ou não, né? E no final, o que gera? É uma probabilidade, é uma lista ali com os clientes que têm mais chance de sair, os que têm menos? O que é o output final do É um modelo? score com probabilidades, né? Então, ó, esse cliente aqui, por exemplo, eu rodei o meu modelo e o Felipe Palmieri, o score dele é 0,74. Então, você tá ali com uma chance alta, mas não tão alta. Então, Uhum, aí a gente mede essa régua, desculpa, não uhum, regras. Régua de probabilidade, então a gente fala, ó, quem tá ali em 0,9, muito perto de 1, então são os clientes que a gente tem que ter uma ação mais agressiva, senão eles uhum. vão cancelar e ter uma ação mais forte. Esses que estão aqui entre 0,6 e 0,7, pode ser que a gente, sei lá, faça uma oferta, ou entre um contato, uma satisfação, entra lá para ver qual é a satisfação do cliente, se ele está tendo alguma dor, e abaixo de 0,6 a gente não vai agir,
porque não tem uma chance eminente. E aí, por que isso é importante, né? Porque ao invés de eu ter que fazer tudo com a minha base toda, eu vou fazer ações Uhum. direcionadas, eu consigo focar muito mais no meu problema do que, imagina, tenho que disparar uma pesquisa de satisfação. Se eu disparar para todo mundo, imagina o custo para poder Uhum. avaliar todas as coisas. Eu vou disparar só para alguém que está naquela régua ali específica. Então, é um custo bem menor e eu consigo também ser mais efetivo, né? Ah, legal. Acho que pensando nisso, isso ajuda muito, né? Porque você consegue, você tendo essa lista ali, né? E você tendo essas taxas, você consegue medir melhor seus recursos, ser mais eficiente, né? Então a Exatamente. ideia é, eu tenho meu dinheiro, independente da empresa, pode ser o mais rico que for, mas tenho um A dinheiro gente quer limitado. economizar É, também, né? e quer otimizar. Então, não adianta, que nem você comentou, sair atirando para tudo que é lado para tentar segurar. Mas, por exemplo, devem ter algumas regras sendo definidas. Então, esses que estão mais iminentes ali para sair, né? Tem ali os 5% que estão no topo. A gente precisa tomar uma ação agora, senão ele já vai sair amanhã, a gente vai perder. Então, tem uma regra de negócio que define, né? Essas ações são para agora. Há alguns que já estão um pouco mais para baixo, mas que já tem uma chance de sair ali também. Você Uma ação mais consegue. preventiva, né? Consegue É, fazer uma ação mais preventiva. E aí, o que foi o ganho, né, para a empresa? Porque antes, por exemplo, uma coisa é eu falar, olha, 10% da sua base vai sair. Quem são esses 10%? Claro que o modelo uhum, não acerta 100%, mas eu já ter ali um óculos mais direcionado, uma visão ali mais direcionada, é bem melhor para a empresa do que ela ter que atacar todo mundo, né? uhum, Então, consigo... E ver também o perfil desse cliente, entender, e eu consigo também ver onde a minha empresa está falhando e onde que ela tem que atacar, né? Em vez de uhum. fazer uma ação para melhorar todas as áreas, eu vou primeiro nas áreas que estão um pouco mais críticas. Legal. E aí, com isso, você consegue medir também o antes e o depois do modelo, né? Eu imagino que Sim. antes, legal, você tem ações para prever, mas você vai estar mais desordenado ali, né? Você não vai ter o foco. É como se estivesse agora colocando uma mira laser ali, né? Você Sim, está colocando uma mira para você conseguir juntar esforços e focar em quem realmente tá para sair, né? Ao invés de sim. focar em geral. Então, eu imagino que você consiga ter uma taxa muito menor, né, de pessoas deixando de usar o produto, fazendo esse tipo de ações, né, conseguindo direcionar. Sim, e aí isso também vem para o modelo, ele não vai ser sempre o mesmo modelo, né? Então a gente Uhum, precisa acompanhar como que tá ali aquele modelo, porque às vezes o comportamento está mudando justamente porque a gente está fazendo aquelas uhum, ações. Então esse modelo, eu lembro que ele rodava mensalmente. uhum, Por que mensalmente? Porque aquele comportamento ainda se mantinha, mas às vezes existem casos que o modelo tem que rodar de 15 em 15 dias, que o modelo tem que rodar semanalmente, porque é uma coisa que vai mudando muito rápido. Aí a gente vê, por exemplo, na área de telecomunicação, surgem planos novos, tem empresas novas todo dia, então tem outras vantagens dentro, tem outras coisas que a gente ainda uhum. consegue, que vai ser o tema de outros cases. Muda muito a questão de negócio, eu imagino com o tempo, né? Hoje, antigamente a gente usava bem mais SMS, aí começou a mudar a questão de Sim, negócio. Hoje, há só uma, internet e WhatsApp. exato, uma empresa começou a dar, né, oferecer mais coisas, então já entra mais. Ligação, nem faço mais ligação, nem gosto. Quando o telefone toca, eu falo, não, deixa parar de tocar para mandar uma mensagem e perguntar o Ou que você que vê por que que quer. tá me ligando, né? Já fiquei, eita, aconteceu alguma coisa? E aí as empresas têm que se adaptar, né? Acho que Sim, as empresas se adaptam e aí eu acho que o modelo, como você comentou, vai ficando defasado, né? Então tem que sim, sempre ter esse trabalho, né, de de acompanhamento e acompanhar, tal. para atualizar o modelo e conseguir ajustar as variáveis, né, para o Sim. cenário atual, digamos assim. Porque tem muita gente que acha que, rodei o modelo, pronto, perfeito, vou seguir com esse modelo o resto da vida. E Uhum, não é assim. Graças a Deus, essa não ia ter trabalho, ó. é verdade. Não, mas é isso que eu tinha para compartilhar aqui hoje. Não, legal. Obrigado, Jéssica. Bom, então esse foi o Jump Cases de hoje, né? Vocês viram que foi um assunto bem interessante que a gente pode aplicar em diversas empresas, né? Que tem Diversas áreas também, né? diversas áreas, então é um assunto bem abrangente, mas é bem legal saber que existe esse tipo de modelo, esse tipo de inteligência que a gente consegue aplicar no nosso negócio, né, para a gente conseguir ter esse ganho, né, otimizar aí esse nosso ganho. Então, se você gostou, não esquece de clicar aqui, dá um joinha, segue a gente, se inscreve no nosso canal e muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.